Olá, eu estou aqui com uma carta que Rudolf Steiner escreveu, né, eu descrevi aqui no meu caderno. É uma carta em que ele escreve quando ele estava hospedado em Breslau, né, a Breslávia, na Polônia. E nessa carta ele fala alguma coisa, né, sobre a importância, né, dos aspectos, utilizar aspectos, né, de origem espiritual para a agricultura. Mas eu vou ler para vocês no final da apresentação dessa aula. É importante vocês assistirem primeiro, para depois a gente vai dar um outro sentido, né, essa carta. Mas, basicamente, ele fala que é bastante claro que forças de origem espiritual têm que ser encontradas, né, deve-se encontrar essas forças para serem usadas na agricultura. Forças que são ainda completamente desconhecidas e que ela um dia terão um significado não só para o melhoramento da agricultura, mas também que possibilitem, né, que a humanidade continue a viver na Terra. Então o ser humano, ele diz, né, que o ser humano, na verdade, ele tem que viver da Terra, num sentido, tem que viver da Terra, do que a Terra dá, né, num sentido físico também. Ou seja, resumidamente, ele diz que nós temos que nos inspirar nos conhecimentos espirituais e produzir, né, resultados que são visíveis aí para o nosso mundo material. Bom, mas dando continuidade então aqui à nossa apresentação, com o tema de hoje nós vamos falar sobre os preparados biodinâmicos cosméticos para a Terra. Por que cosméticos para a Terra? Vocês vão ver aí durante a apresentação. O fato é que a Terra, ela é um ser vivo em evolução. Assim como todo ser vivo, a Terra está sujeita às leis, né, de todos os seres vivos. Ela está sujeita a todas essas leis. Ou seja, a Terra também envelhece. Ou seja, a Terra, ela tem um nascimento, a Terra tem uma infância, ela passa por uma juventude, passa por um período de idade adulta, ela passa por um período de terceira idade e ela passa pela morte. E quando que foi essa juventude, né? Vamos começar a falar da juventude aqui. A juventude dela foi há muitos anos atrás. Podemos dizer aí que foi na era geológica, as conhecidas eras geológicas, né? As eras geológicas são a era em que as rochas, produziam-se muitas rochas, né? E aquela muita erupção, produzia-se muito carvão, muito petróleo, né? A época da produção dos petróleos, a época também da produção, da criação, né, das rochas calcárias, né, calcáricas, os calcários. Ou seja, um tempo de uma vitalidade exuberante, assim como um processo de juventude, né, uma fase de juventude do ser humano, em que os hormônios estão em ebulição. Então a Terra estava muito ativa, muita evolução. E isso também, os reinos animais, né, essas atividades estavam também nos reinos animais, nos reinos vegetais também. Então, em um tempo presente, os seres humanos, eles aí receberam, né, estão aqui no meio da natureza, eles receberam uma responsabilidade única. Essa responsabilidade que eu falo, né, numa aula, numa apresentação que eu fiz, inclusive vou deixar essa apresentação aqui, o vídeo dessa apresentação, no link aqui na descrição. Vocês podem aí estar acessando, né, pode ser aí, é importante como complementar dessa aula. Mas o ser humano, no momento presente, ele recebe essa responsabilidade única porque ele sendo também um ser natural, né, eles possuem, além, né, passando aí do reino mineral, vegetal, do reino animal e aí o reino homonal, o reino homem, né, ele aí recebe, né, uma semente espiritual do eu.
E ele recebe essa responsabilidade, ou seja, uma responsabilidade de continuar essa evolução, né? Uma responsabilidade do futuro da Terra, da evolução, do futuro evolutivo da Terra. Né? E partilhar isso, ele tem isso, né, essa responsabilidade de estar partilhando tudo isso. Agora, Rudolf Steiner, ele descreve isso tudo de uma seguinte maneira. Ele diz, a nossa tarefa hoje em dia é pegar essas substâncias mais ou menos mortas, né, e devolvê-la ao espírito, a esse mundo espiritual. Então, como eu disse, né, essa substância mais ou menos morta, eu falo também nessa apresentação, que está aqui, como eu disse, na descrição desse vídeo. E, então, pode conferir lá. Agora, aqui eu vou, então, como que a gente sabe que nada é por acaso, tudo foi montado muito bem, né, na natureza, né? Essa relação mineral, essa relação animal, essa relação vegetal, tudo está entrelaçado, né, e o homem está aí nesse meio. Então, para a gente ilustrar um pouco disso e para a gente chegar, ainda a gente vai chegar, né, por que cosméticos da Terra. Então aqui, né, antes da gente chegar nos cosméticos, falar desse aspecto do cosmético, eu vou estar mostrando aqui, dando uma introdução, um contexto geral, né, de como tudo, né, os seres, todas as relações, os reinos da natureza estão interligados, né, inclusive o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o homem, né, estão aí entrelaçados nisso tudo. E para falar isso, eu posso começar aqui, vou começar a desenhar aqui, né, um organismo humano, um organismo do homem. Né? Então, se eu desenhar aqui um homem bem simples, né, nós vamos ver que esse homem aqui, ele tem com a cabeça, né, o homem ele tem uma postura aqui vertical, né, ele tem assim, está com a cabeça num polo em cima, né, nós podemos dividir ele em 3 polos, o polo superior, o polo do meio e o polo inferior. Aqui nesse polo superior é onde encontra aqui, né, o sistema neurosensorial. Então, sistema neurosensorial. Tá? Aqui num eixo inferior, nós vamos encontrar aqui um polo oposto a esse, né? Ou seja, que tem uma polaridade em relação a ele. Então, é um polo aí que a gente chama de sistema metabólico. Metabólico. Bom, e no meio entre o sistema neurosensorial e o sistema metabólico, nós encontramos aqui o sistema rítmico. Então, aqui, né, representado o sistema neurosensorial, representado aqui pela cabeça, né, aqui o sistema metabólico, né, representado pelos membros, pela locomoção motora, né, pelos aparelhos reprodutor, né, todo o metabolismo, né, aqui. E nós temos aqui no sistema rítmico, né, representado aí pela circulação sanguínea, né, pela respiração, aqui na altura aqui do coração. É o local, e aqui a gente pode então falar, né, que existe essa trimembração, que aqui é onde a gente encontra o pensar, aqui a gente vai representar pelo querer, né, e aqui pelo sentir. Aqui é o local onde tem as sensações, aqui o impulso, o querer, né, e aqui o pensar. Aqui ele recebe um ritmo, né, aqui muito movimento, e aqui, né,
parado, aqui movimento, aqui parado, e aqui é o que regula, né, todo esse ritmo entre, né, o parado e o movimento. Agora a gente pode passar aqui, né, para fazer uma relação aqui para a relação com o animal. Vamos fazer aqui então. Vamos fazer um animal. Um animal bem simplório aqui. Esse animal, né, ele já tem aqui, né, ele já vai ter aqui um sistema aqui, mais ou menos, de vez. Enquanto que o homem, ele tem aqui um eixo vertical, o animal aqui vai ter aqui um eixo, então, horizontal. Vamos fazer aqui o eixo horizontal, né? Enquanto que o homem, ele tem o eixo vertical. E aqui a gente encontra também, então, né, nos animais, a gente encontra essa relação, né? Então a coluna, o que importa aqui é a coluna, veja, a coluna é horizontal aqui, né? E aqui é a coluna, né? A coluna vertebral. Bom, aqui vai acontecer o seguinte, o polo, na verdade, o polo intermediário, ele vai ficar aqui, né? Também aqui nós temos então aqui o sistema rítmico. Agora, já o sistema sensorial, nesse polo, cabeça. E aqui o sistema, né, metabólico. Mas o que a gente vê, o que vai diferenciar aqui do homem e do animal, é que aqui essa polaridade ela é mais definida. Então você consegue definir bem. Aqui no animal, essa polaridade ela aí já não está tão, né, tão definida. Existe aí uma mistura aqui, né, ou seja, entre às vezes o metabólico ele se mistura aqui com o sensorial, né, ele está mais para cá, não é tão separado assim. Por exemplo, numa vaca, né, as funções metabólicas elas estendem aí para todo o sistema, né, sensorial. E aí o animal, diferente do homem também, ele é capaz de filtrar aí as forças cósmicas. Ele consegue, né? Lembrando que aqui então a gente desenhou aqui a vaca. Ela tem o chifre, né? Esse chifre, junto com o seu chifre, o animal aí ele é capaz, né? A vaca principalmente, aí, um animal ruminante que ele fica, né, ruminando, e ele consegue aí filtrar as forças cósmicas. E ela não consegue utilizar as forças que ela capta, cósmica, para si mesma. E é por isso, então, que ela libera, né, no que a gente chama, né, aqui, no seu esterco. Por isso que é chamado, né, o esterco tem-se muito valor, é um esterco considerado valioso, né, é um material valioso, o esterco da vaca, porque ele é cheio aí de astralidade. Por quê? Porque a vaca ela não conseguiu aí, ela não, apesar dela filtrar todas essas forças cósmicas, ela não consegue aí estar utilizando. Então ela solta todo o seu esterco, então o esterco carregado de força cósmica. Diferente do homem. O homem, né, já ele utiliza, né, toda a energia vital, a energia cósmica, né? E então, considerado, né, o esterco do homem, não é considerado um esterco bom. Por quê? Porque o homem aí, né, o ser humano, ele se utilizou dessas energias cósmicas. Então, o esterco humano é considerado como pobre, né, um esterco pobre de aí, forças cósmicas. Então, não é interessante que se use ele aí para, né, adubação. Fora que também em termos de patologia, né, o esterco humano é um esterco muito pior, de pior qualidade, ou seja, tem mais patógenos, transmite mais doença.
E agora a gente pode entrar aqui então com a planta. Então eu fiz a relação do homem e do animal. E agora a gente vai fazer como que, né, nessa relação toda, como que entra a planta aqui. Bom, nós podemos dizer que a planta é como um ser humano invertido. Então aqui a gente vai, né, fazer a planta, uma planta invertida em relação ao homem, em relação a essa trimembração aqui. Então, onde que ficaria aqui, então? Né, a raiz ficaria aqui da planta na altura, né, da cabeça. Nós temos aqui, então, o caule, né, e aqui, então, as folhas. Né, vamos fazer aqui, então, a flor. E nós podemos traçar aqui, né, o que a gente chama, né, para fazer esse desenho, a gente tem um ponto de referência aqui, que é o diafragma. O diafragma aqui, né, então tem o coração, né, o pulmão, e nós temos aqui então o diafragma. O diafragma, então, seria, né, o local onde vai dividir, né, essa relação da planta com o homem. Por quê? O que o próprio Rudolf Steiner fala, né, que aqui o solo é como se fosse o diafragma. Então, você pega um ponto de referência e tudo que então está debaixo do solo, é a raiz, né, está relacionado a uma polaridade. Seria aqui. E tudo que está acima do diafragma está a uma outra polaridade, que no caso aqui são as folhas. Então a gente vai comparar aqui as folhas e os frutos, as flores, né, estão relacionados aí ao sistema metabólico do homem. Enquanto que as raízes vão estar aqui relacionados a todo esse processo para cima daqui do diafragma, ou seja, mais está relacionado ao sistema neurosensorial. Por quê? Porque a planta ela não tem, né, aqui um sistema rítmico. É por isso que o desenho é assim. Ela não tem um sistema rítmico, pois o Sol, né, e todos o cosmos, o planeta, né, eles trabalham, né, são eles que vão dar o ritmo das plantas. Então, enquanto os ritmos nas plantas estão do lado de fora e é governado, todo o ritmo é governado pelo cosmos, no homem já é interiorizado. Então ele é mais, né, emancipado, aí, mais independente aí do cosmos. Então um eu aí que tem, né, um sistema mais rítmico, um sistema sentir mais desenvolvido, ele vai ter aí, né, mais autonomia em relação às influências dos astros, às influências do cosmos. Então, dito isso, né, nós podemos aqui, como eu disse, que todo o sistema rítmico da planta vai influenciar, né, aqui. Nós podemos aqui então desenhar o cosmos, poderemos desenhar o zodíaco, né? Nós podemos conhecer aí todas as constelações, conhecer Áries, Touros, Gêmeos, né? Por quê? Porque nós vamos ver que ao a gente trabalhar com a planta, a gente precisa aí estar então conhecendo todo esse cosmos. Então nós vamos desenhar aqui então as partes importantes do sistema solar, né? Ou seja, o Sol e os planetas que nós podemos ver aqui, então, da Terra, né? Então nós temos o Sol. Então na conferência, tanto na primeira como na segunda conferência, né, Rudolf Steiner ele fala que o Sol ele não está sozinho, né? Ou seja, os seus efeitos são influenciados, né, e acompanham forças que provêm aí de outros planetas, né? Então o Sol não trabalha sozinho, ele vai trabalhar aí junto com forças de outros. O Rudolf Steiner fala aí de 6 planetas, né? Nós vamos separar aqui então os planetas superiores, mais longes, né, mais longínquos, e os planetas mais perto. Podemos considerar aí
6. Então, junto com o Sol, né, são os planetas que trazem as verdadeiras forças cósmicas. Então ele diz, né, que para isso é preciso que haja, né, a sílica e o calor. Então quanto mais aí presença de sílica e calor, né, maiores vão ser aí as atividades. E aí a gente pode, né, colocar as atividades dos planetas mais distantes, que a gente pode falar, né? Vamos colocar desse lado aqui, a gente pode colocar, né, que seria Marte, Júpiter e Saturno. Né? Então, fortemente aí influenciados, quanto mais sílica, mais calor, né, são mais influenciados. Então, Saturno, Júpiter e Marte, né, junto com o Sol, é que vai aí estar potencializando essas energias cósmicas. Então, vai estar banhando todos esses sistemas aqui. Tá? Então, é importante, né, que isso tudo vai influenciar, mas principalmente na planta, 100%, vai influenciar nesses ritmos, vai influenciar também nos animais. Então, principalmente esses aqui, Saturno, Júpiter e Marte, eles levam aí a formações mais nutritivas, eles vão trazer substâncias nutritivas, né? Assim como que vai dar a qualidade do alimento, né? Ou seja, quanto mais forças desses planetas aqui atuarem, melhor o gosto, né? Maior os aromas, melhor a cor, né? Então eles vão trazer essas características para, né, esses aspectos da planta. Mas também o Sol também ele sofre efeito e ele é apoiado aí também por outros 3 astros, né? Eu falei planeta, mas não podemos considerar aqui, né, a Lua, não é um planeta, mas a Lua é um deles, que são os mais próximos, né? E aí o Mercúrio e Vênus. Esses 3 planetas possuem ritmos, são mais próximos da Terra, então eles possuem ritmos curtos, então eles vão influenciar ritmos curtos da Terra. E esses são mais longes, né, mais longínquos, eles vão influenciar ciclos mais longos da Terra. E o que ele vai trazer? Né, esses 3 aqui, eles vão trazer aí, então, mais relacionado aí às qualidades, às características terrenas. Né, você consegue, aí eles vão atuar então aqui, né, mais nesses aspectos da folha, você vai considerar aí, você vai ver que quando tem influências desses, a influência desses mais curtos, né, dos astros mais curtos, você vai ver que tem influência das folhas, as folhas são mais verdes, e ele vai estar trazendo aí, né, aspectos mais de reprodução. Né, então, enquanto que esses, vamos colocar aqui, enquanto que esses vão trazer, então, nutrição, esses daqui vão trazer reprodução. Então, eu estou mostrando tudo isso, pessoal, para mostrar para vocês que tudo é milimetricamente, tudo calculado, tá tudo, essas energias correm tudo fluimente. Então, isso seria uma situação ideal, né? Uma situação ideal em que tudo isso é o movimento das energias dentro desses processos, existem essas relações, tá? Um complementa o outro, aqui você vê a complementação. Então, se você quer tratar aí problemas de cabeça, né, mais sensoriais, neurosensoriais, você vai trabalhar mais com a raiz da planta, né? Então você vai comer aí a cenoura, vai fazer melhor para ir para os aspectos da cabeça, né? Então sementes e frutos vai mais para o metabolismo, vai fazer melhor, bem, tá tudo isso relacionado, tá? Mas aqui quem vai influenciar para que esses 3 aqui influenciem mais diretamente, você vai precisar também de mais dois elementos, né? Que aqui seria o calcário, né? E a água, né? A Lua, o Mercúrio, Vênus bate junto com o Sol, né?
quando vai para a água, e da água ela vai, ou para o calcário, aqui, né, vai para o sistema da planta, ou do homem. Aqui é o contrário, né? Quando Saturno, Júpiter e Marte batem em Sol, eles se entrelaçam, né, bate na sílica e com o calor, né, e aí que vai para a planta. Tá? Então isso tudo, como eu disse, seria o ideal, né? Vamos dizer assim, numa comunicação totalmente limpa, né? Seria o ideal. E é aqui que nós vamos chegar então na parte dos cosméticos para a Terra. Por quê? Porque o que está acontecendo? Com esse processo de envelhecimento da Terra, então a Terra está passando por, eu vou mostrar que existe aí um envelhecimento, características desse envelhecimento, né? E quando ela é afetada por poluição, quando ela é afetada por químicas, quando ela é afetada por um excesso de radiação eletromagnética, quando ela é afetada por radioatividade, quando ela é afetada até pelo pensamento humano, pela imoralidade ambiental da nossa cultura, tudo isso ela vai impedir, né, essas forças cósmicas de serem plenamente efetivas na natureza. E a gente pode ver tudo isso que eu falei, né, a poluição, a química, ela vai criar uma crosta. Começa a se criar uma crosta aqui, até escura, né, tem até uma coloração até escura, né, que ela vai impedir, vai criar barreiras entre essas forças cósmicas, né, e os solos e as nossas culturas. Vai criar barreiras entre a natureza, entre a Terra e o cosmos. E essas barreiras vêm crescendo cada dia mais. E isso que a gente caracteriza, né, a gente vai fazer então uma comparação com um envelhecimento, né, que nós estamos, então, uma característica do envelhecimento é uma característica da densificação da matéria. Então, o envelhecimento ele caracteriza isso. É uma matéria densificada. Então, tudo isso daqui está criando-se uma crosta que está densificando tudo isso, né? E a gente pode aí ver sinais dessa densificação. A gente vê, por exemplo, solos mais compactados, né? A gente vê uma compactação dos solos, a gente vê uma salinização dos solos. Então, como que os preparados, por exemplo, o preparado de esterco de vaca, que antes o preparado de sílica, ele tem essa influência, ele influencia aí, né, numa estruturação, ele tem a capacidade de estruturação, de individualização, de verticalização, ele possibilita, né, que essa crosta, né, que se está se formando, ele possibilita uma dissolução, né? Ele possibilita uma verticalização aqui do homem, né? Ou seja, ele melhora aí os aspectos da ligação da Terra, né, com o cosmos. E elas estão, né, os preparados estão ligados aí às forças do eu, né, como ele diz aí na 8ª conferência. Então os preparados vêm trazer aí, vêm acordar a Terra, né? Ele vem aí trazer forças novas, vem criar, vem quebrar esse endurecimento, vem tirar o que é velho, né? Ele vem trazer algo novo, vem trazer algo inteiramente novo. Então nós juntamos substâncias de uma maneira tal, né, que não poderia acontecer na natureza, né, como a gente já falou em várias apresentações aí, você mistura, né, como a bexiga, como a gente deu exemplo na aula que eu deixei aqui na descrição do vídeo, como a gente junta a bexiga do veado, né, com as flores de 1000 flores, algo que nunca se viu na natureza, né, algo que não existe na natureza, e com o eu humano, né, o homem com o seu eu, com o seu espírito, ele vem trazer isso novo. E o homem ele é capaz de criar isso novo, vem trazer através aí dos preparados algo novo.
Então, os preparados, o que nós podemos esperar então dos preparados biodinâmicos? Nós podemos trazer o que é esse novo? Então, é tirar essa casca, essa característica da morte e trazer a vida novamente. Ou seja, ele aumenta então, vamos colocar algumas características aqui rapidamente, benéficas aí, que vocês vão ver que é como se estivesse quebrando, né, uma crosta. Ele vai aumentar então o teor de matéria orgânica no solo estável, ele vai melhorar essa estrutura do solo, né? Ele faz com que as raízes consigam se penetrar mais fundo, ele faz com que as aparências das plantas ela mudem, uma aparência mais viçosa, né? Como eu falei, o sistema radicular cresce, as plantas elas adotam um porte típico, né? Elas tornam-se verdadeiramente verticais. Então, como eu disse, ele traz a verticalização, né? Ele traz uma cor melhor, ele adquire, faz com que traz mais brilho, né, para as plantas. Vocês vão ver que o verde, quando se aplica os preparados, tem um verde, né, um brilho diferente. Ele torna-se, né, menos suscetíveis, né, faz com que as plantas, né, e quem consome as plantas, tanto os animais quanto o homem, eles se tornam-se menos suscetíveis, né, às doenças. Elas têm, vamos ver assim, né, até a planta, se você for capaz de ver, você vê que ela tem uma aura diferente, uma aura até, vamos considerar uma aura maravilhosa, uma aura muito bonita. Então, aí que a gente chega, né, no Cosméticos para a Terra. A gente chega, né, eu vou fazer uma analogia aqui, que os preparados biodinâmicos são cosméticos para a Terra, né? É possível imaginar eles como cosméticos para a face da Terra, né? Por quê? Porque, veja, num processo de envelhecimento, o que é? Nada mais é do que, né, você sabe que numa pele, quando usa a pele, né, principalmente as mulheres usam, né, com poluição, quando você muito sol, né, radiação, muita poluição, né, isso tudo, né, vai aumentando o envelhecimento da Terra e cria-se uma camada, e a gente sabe que às vezes o envelhecimento está muito mais, da pele está mais relacionado a essas impurezas, né, que são agredidas na pele, né, ou no nosso corpo, que a gente joga para o corpo, esse envelhecimento está muito mais relacionado a isso. Então, usa-se os cosméticos, né, para que limpe as impurezas, né, e isso vai trazer a beleza natural da pele, né. Então, e uma outra analogia, a gente pode dizer que o cosmos, né, então cosmético, a palavra cosmético, né, o que cosmético, né, do grego significa o cosmos, né, que significa, em primeiro lugar, a boa ordem. Então, cosmo é a boa ordem. E, em segundo lugar, né, a gente pode dizer que ele é a ordem do universo, significa a ordem do universo. Então, o cosmético é aquele que vem, né, da palavra cosmos, que vem trazer a ordem. Tá? E, em terceiro lugar, a gente pode dizer que o cosmético também vem da palavra ornamento, né, que ornamento, a beleza, que significa a beleza de uma mulher. Então, a gente pode dizer que os cosméticos, cremes, bálsamos, tudo isso, né, são usados para refrescar, né, dar ordem ao cabelo, dar ordem à pele cansada, né, assim como os preparados biodinâmicos vêm trazer essa ordem para essa impureza que tem aqui na atmosfera da Terra, que está impedindo com que essas informações todas, que toda há uma circulação, assim como na pele, quando para a circulação, começa o processo de envelhecimento. Então, você ativando a circulação, a oxigenação da pele, você vai ter uma pele mais viçosa, né? Você vai ter um corpo aí mais vitalizado. Então, a Mãe Terra, no estado que ela está hoje, né, ela precisa de real necessidade de cuidados, especialmente o que a gente vamos dizer aí na parte agrícola, né? Então, será que haveria um cosmético ótimo aí para a face, né, da Mãe Terra, né?
Será que existe um cosmético até melhor que os preparados biodinâmicos? Claro, podemos encontrar, né? Ou podemos criar novos cosméticos, mas os preparados nada mais é do que, então, cosméticos. Eles são, obviamente, eles são capazes, né, de dar aí uma nova vida a esse corpo, a essa estrela que é a Terra, poluída, cansada, envelhecida. E é esse que é a proposta desde sempre que o Rudolf Steiner fala, né, que ele vem trazer com os preparados, como, né, muitos dizem, que trouxe do futuro, né, para esses são cosméticos, vamos dizer assim, do futuro, né, para aí estar tratando essa terra cansada, poluída, envelhecida. Então ele vai trazer o novo, por isso que ele vem trazer, ele traz a oportunidade da terra se regenerar, né, de uma regeneração. Ele vem trazer então o futuro, na verdade. E eu acredito, sinceramente, que aí os preparados eles podem ser considerados como medicamento, né? E um cosmético, até mesmo um sacramento aí para a Terra. Sacramento para a Terra, nós vamos dizer aí, vamos falar mais em outras apresentações. O que é o sacramento para a Terra? Mas os preparados biodinâmicos vêm também trazer esse sacramento. Então, com essa ideia de criar essa nova Terra, de transformarmos essa terra mineralizada, empedrecida, endurecida, em uma terra rica em humus, uma terra macia. Nós temos essa ideia, né, uma terra moldável, uma terra viva. Né? Nós temos a ideia de trazer essa formação de uma espécie de substância espiritualizada. Os preparados são substâncias aí espiritualizadas que trazem a espiritualidade para a Terra. Então, os preparados, eles deixam o espaço, né, o domínio do espaço, do tempo e espaço, eles transcendem o espaço-tempo, né, e passam por uma transformação. E essa transformação, elas se tornam aí substâncias universais. Como isso eu digo, né, os preparados, eles criam aí o que a gente diz, né, são verdadeiros portais, né, que você cria, ao você aplicar na sua unidade agrícola, você cria verdadeiros portais aí que ligam a um plano, né, extratemporal, extraespacial, né, que a gente chega aí, são portais aí do futuro, portais da eternidade. E esses preparados, eles trazem também uma mudança significativa nas plantas, e na regeneração, e ele trazendo essa mudança significativa na planta, ele vai trazer uma regeneração na própria nutrição humana, na própria vitalidade humana, né, o que a gente está precisando tanto aí, nas defesas do ser humano. Né. Ele torna aí, então, ele vai trazer o equilíbrio, né, na constituição humana, ele traz o equilíbrio, né, e de tudo isso daqui. Ele traz uma conexão mais harmoniosa entre o corpo físico, né, que nós vamos falar depois disso, corpo etérico, uma conexão harmoniosa entre o corpo astral, físico, etérico, astral e o eu, né, o eu humano. Ele pode melhorar essa ligação com essas forças. Ele pode melhorar essa ligação entre as forças do pensar, do querer, do sentir. Né, ele pode trazer a harmonia entre essas esferas. Ou seja, por fim, né, para terminar, ele vai trazer um desenvolvimento para a humanidade. Ele ajuda aí até numa direção, né, ele traz uma claridade, né, uma direção independente de qualquer orientação cultural ou religiosa. Tá? E é tudo isso que ele pode estar trazendo. Então, era isso que eu queria dizer, né, nessa aula, que os preparados biodinâmicos realmente são esses cosméticos que podem estar limpando toda tudo isso, né, essa terra poluída que nós estamos vendo, né, é como se aparentemente parece que ela chegou aí num estágio, né, que ela está precisando realmente de ser curada, e aí a gente pode usar a palavra remédio também aí, né?
São remédios aí para a terra, cosméticos, remédios para a terra. Tá bom? Então, é uma apresentação aí para a gente parar, pensar, né, e realmente ver a beleza de usar tudo isso que foi deixado aí, que foi trazido dos céus, né? Os preparados foram trazidos do céu, caíram do céu para a gente. Então aqui eu vou terminar, né, como eu disse, vou lendo, né, como eu prometi para vocês. Eu vou ler a carta, né, em que Rudolf Steiner estava, né, em Breslau, na Breslávia, na cidade, né, uma cidade da Polônia, e ele disse assim: é realmente uma questão verdadeira a que eu gostava de chamar de uma questão cósmico-terrena, da mais alta ordem. É bastante claro que forças de origem espiritual têm de ser encontradas para a agricultura, forças que são ainda completamente desconhecidas e que terão significado não só para o melhoramento da agricultura, mas também que possibilite a humanidade continuar a viver na Terra. O ser humano, na verdade, tem de viver do que a Terra dá num sentido físico também. Ou seja, nós temos, portanto, que nos inspirar nos conhecimentos espirituais, né, e produzir resultados aí visíveis no mundo material. É isso que ele coloca, então, aí essa importância, né, de estar descobrindo, né, esses cosméticos, descobrindo, né, essas forças que irão atuar aí, né, não só na agricultura, mas que possibilitem a humanidade continuar a viver na Terra. Isso é muito atual nos nossos dias. Isso ele falou há 100 anos atrás. Tá? Então, era isso que eu queria dizer. Eu agradeço de coração, né, por vocês que chegaram até aqui, né, no final do vídeo. E eu quero dizer que se vocês gostarem aí, vocês podem dizer que gostou com o like, compartilhe para quem você acha aí que precisa ouvir isso daí e comente, né, o que você achou da aula, quais são os tipos de aula, tipos de videoaula que vocês gostariam, qual o tipo de conteúdo que vocês gostariam de receber, né, aqui no canal. E é isso. Né? Eu queria dizer que pensem nisso, fiquem com isso, né, e utilizem aí, né, sempre, né, faça a limpeza. Essa limpeza não veja, é uma limpeza física, etérica, astral, uma limpeza do eu, né, uma limpeza de todo o ambiente, né, que faz com que, ao você limpar, deixa que todas essas comunicações, a natureza, ela traz a vitalidade novamente, né? Assim como ela traz, né, você limpa a pele, ela traz toda a vitalidade para a sua pele, né? Você limpa o corpo, né? A saúde, naturalmente, a natureza ela tem um processo de regeneração muito forte, ela sabe se auto-regenerar. Tá? Então, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Né? Fiquem com Deus, um grande abraço e até as nossos próximos encontros, nossas próximas videoaulas, tá bom? Um grande abraço e até lá!